Fala pessoal, vocês estão no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente está com o nosso convidado de sempre, que é o João. E aí, João, beleza? E aí, fala aí. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o curso online de filosofia, que é o curso do professor Olavo de Carvalho. É um curso que eu e o João estamos fazendo, e muito embora a gente esteja no começo, eu terminei a aula 25 recentemente, né? Tu tá em que aula, João? Eu tô na 11. Então, a gente está no começo, mas a gente vai Eu fazer. deveria estar mais longe. Eu deveria estar mais longe, né? Mas tive uma turbulência aí na minha vida nos últimos meses e tive que deixar de lado. Pois é, né? Enfim, são coisas da vida e eu também devia estar bem mais longe, porque eu acho que eu já comecei tem mais de um ano e eu também tô super atrasado, mas faz parte, né? É como o Olavo fala que é urgente ter paciência, né? A gente não pode também sair apressando as coisas só pra dizer que acabou, né? Que é uma coisa até É isso aí. que ele fala até sobre os exercícios, né? Da gente não ter pressa para fazer os exercícios e com calma e tal. É bem interessante isso. Inclusive, cara, tipo assim, tem várias aulas que, apesar de estar na aula 11, eu já ouvi a aula das expressões umas 3 ou 4 vezes. A Sim, aula lá do Eric Fögel, eu ouvi mais de 2 vezes também. sim, sim. Então, se eu tivesse seguindo, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Eu já estaria mais longe. Mas tem uma questão, é tanto conhecimento, né, que você quer voltar e absorver mais. Né? Pois é. Cara, tem a aula 24, se eu não me engano é 24, que fala de psicologia, né? E fala dos auto-enganos que a gente pode entrar. Pô, é sensacional, é sensacional. Eu sugiro até que você Até me pule. falou sobre ela. Tô É, esperando chegar. Não, eu não vou pular, não, cara. Vou chegar lá devagar. boa. Tu já viu aquele falou do Lima Barreto? Ele já falou várias vezes, cara, mas não especificamente dele. Ele acaba falando deles quando ele vai citar, tipo, as obras brasileiras que valem a pena ainda. Ah, tá. Tem uma aula que ele foca muito no Lima Barreto e recomenda os livros e tal. E, pô, é sensacional. Mas enfim, antes da gente começar mesmo, né, de fato, cara, eu queria que você explicasse pro pessoal quem é Olavo de Carvalho e exatamente o que que é o COF, o que que é o curso online de filosofia. Cara, primeiramente eu queria que quem estiver ouvindo a gente esquecer tudo que sabe sobre o Olavo, a menos que realmente tenha algum conhecimento sobre ele. Uhum. Porque todo mundo, cara, que eu falo, que acha que conhece o Olavo, tem o mesmo discurso. Você acha que ele é um velho maluco, que só fala de política, que fala da Terra plana, né, que é terraplanista, sendo que ele nunca disse isso. E fora os lacradores, né, que é racista, Aham. fascista, etc, É de etc. extrema Então ele não direita. ele não é nada disso, cara. Muito menos até ultimamente por causa da política, né, que tá na moda, né, hoje em dia. Ele acabou aparecendo muito falando de política, mas isso é só um pitaco dele como posso dizer, como uma pessoa qualquer, aquilo não é o trabalho, não é o estudo dele que tá ali. Né? Sim, sim. Então, voltando agora, sim, quem é o Olavo, né? Esqueçam essa parte desses preconceitos que as pessoas têm sobre ele. O Olavo é um filósofo, cara. Ele foi jornalista, né? E ele diz até que prefere que xingue ele de qualquer coisa do que de jornalista hoje, né? Aham. Aham. E ele começou a ganhar destaque quando ele não previu, mas denunciou, né, os esquemas aí de poder do Foro de São Paulo. Né? Aí ele ficou famoso mais nessa parte política. Porém, o trabalho dele é no campo da filosofia. Né? Sim. E o que ele diz, um filósofo não é um bacharel em filosofia, um professor de filosofia, as pessoas fazem faculdade de filosofia achando que vão virar filósofos. Né? Na Sim. primeira aula, o Olavo já explica que, tipo, não é bem assim. Então, o Olavo, tipo, é um cara que estuda muito, né, principalmente filosofia, e, como posso dizer, ele começou um curso, né, que é o COF, o curso online de filosofia, e nesse curso ele vai te passando os pensamentos dele. Né? Sim, sim. E que são basicamente, tipo assim, primeiro você tem que conhecer a si mesmo, para aí sim você poder interpretar e conhecer a realidade que está em volta de você, né? Porque se você não, primeiramente, não conhecer a si mesmo, você não conhece nem, tipo, ver o que está na sua frente.
E a partir do momento que você começa o curso e vai aprendendo com o Olavo, você começa a ver isso tipo, na sua frente, nas outras pessoas. Então, é até uma das lições que eu vou falar quando você me perguntar sobre as lições, né? Sim. Que a realidade sempre está lá. Tipo, a realidade é maior do que tudo, né? Maior do que as pessoas e as percepções. Só que as pessoas não têm a capacidade total primeiramente, para perceber, depois para entender e depois para transmitir. Eu acho que esse seria, de forma mais básica, o que eu vi nas aulas até agora. Sim, sim. E, cara, é curioso que ele fala que a intenção dele com o curso, né, é justamente formar um grupo de intelectuais brasileiros que vão influenciar as próximas gerações, né? E aí o pessoal confunde, fala que o Olavo é ideólogo, e assim, é engraçado porque todo mundo é super ideologizado e chamam o Olavo de ideólogo, de influenciador, de guru, só que o cara é um filósofo querendo formar uma futura geração de mentes pensantes, né? Isso aí. E tem um... Cara, assim, sobre isso que você falou, muitas pessoas, cara, tipo, a maioria das pessoas hoje, né, que eu vejo, elas pensam em política o tempo inteiro. Sim. Até o cara que como eu posso dizer, que mal estuda, que mal tem conhecimento sobre nada, né, às vezes ele tá pensando em política o tempo inteiro. Por exemplo, há poucos dias eu postei compartilhei um post do Olavo, né, falando sobre o fascismo, e, tipo assim, cara, ele tava certo, baseado até no que eu estudei, não é porque o Olavo falou, as pessoas também pensam que, tipo assim, quem gosta do Olavo, quem admira o Olavo, concorda com tudo que ele fala e, tipo assim, como se ele mandasse e você obedecesse. Né? Uhum. Então, até um amigo meu, né, que foi dar um comentário lá no meu post, já chegou agindo como se eu tivesse postado alguma coisa do Olavo por causa de política, sabe? Sim. Tipo assim, cara, você pensa em política o tempo inteiro? Eu não penso, sabe? Sim. Não, pois Eu é. até falei, cara, se não fosse o Bolsonaro na presidência hoje, você não estaria nem falando do Olavo. Exatamente. E, tipo, os assuntos dos quais o Olavo fala vão muito, muito além da política. Não tem nem, tipo, a política não é nada. Ele fala de assuntos, né, que vão ficar para a eternidade, vamos dizer assim. Vão ficar para a eternidade não, que fazem parte da eternidade. Sim, e, cara, várias ideias que circulam hoje no Brasil, cara, são graças ao Olavo, né, que resgatou essas ideias, senão a gente teria aquela meia dúziazinha de pensamentos de esquerda, assim, né, meio que aqueles chavões e não sairia daquilo, né. Isso aí. E saindo da política, né, cara, também na história, na filosofia, né, até algumas coisas na ciência, né, tipo, o Olavo ensina muita coisa, cara. Inclusive, tipo, o Flávio Morgenstern, né, que a gente já falou dele aqui em alguns vídeos, cara, não existe. Eu nunca aprendi história tanto na minha vida quanto com ele, entendeu? E ele é aluno do Olavo, né? Sim, sim. Pois é, e isso mostra também, como você falou, que a sabedoria não necessariamente está ligada à academia, né? Ao mundo acadêmico. E provavelmente é mais fácil você ser um intelectual fora dela. Provavelmente não, né? Com certeza é mais fácil você ser intelectual fora dela do que estando nela, porque tá brabo. Isso aí, né, cara? De forma alguma, né, cara? E isso, inclusive, me revolta, cara, porque às vezes tu vai conversar com alguém, né? E o cara já vem lá, pô, cadê o estudo científico? Ou então o cara, ele não tem opinião, não tem argumentos, não tem nada. Ele só fala assim, não, segundo não sei quem, segundo não sei quem lá, segundo não sei quem lá. Cara, tipo, os maiores gênios da humanidade não foram pra universidade, sabe? Sim, sim. O Sócrates não foi, o Aristóteles não tem nenhum trabalho aprovado na academia. Sim, sim. O Leonardo da Vinci não participou de como é que eles falam? Consenso acadêmico, etc, cara. A ciência e a universidade, eles não detêm nem 10% do conhecimento da realidade, né, cara? Pois é, pois é. Não, eu tava até falando com a Lala outro dia, né? E ela falou comigo, pô, eu ouvi falar, né, que o Olavo de Carvalho não terminou nem a quarta série. Pô, será que isso é verdade?
Aí, mas tipo, ela perguntou na moral, sabe? Não foi tipo, ele não terminou a quarta série. Aí eu falei com ela, olha, Uhum. o sistema escolar atual, como a gente conhece, ele começou no século XX. Então, cara, nem Tomás de Aquino, nem Sócrates, nem Santo Agostinho, nem Descartes, nem Hegel, nenhum desses caras terminou a quarta série, sabe? E, no entanto, eles são as maiores mentes da humanidade. Então não é porque o cara É isso fez a aí. escola ou não que ele tá que ele tá fora de ser um intelectual, né? Cara, que as pessoas que não fizeram COF, né? Uhum. Não só elas, né? Mas outras pessoas também têm a oportunidade de aprender sobre isso. Mas no COF ensina, cara, tipo, a sua realidade não é nada. Sim, sim. Os últimos 100 anos que a humanidade viveu não são nada perto de toda a história. Sim, até, cara, essas tretas políticas de agora, as pessoas não entendem que a democracia, como a gente entende agora, ela só começou também depois da Primeira Guerra, cara. Porque antes era muito comum você ter monarquias e tudo mais, e isso foi se diluindo com o tempo. Eu imagino até que o Flávio Morgenstern deve falar disso no curso dele. Porque, assim, são É, tantas tretas, tantas coisinhas, e o pessoal não entende que esse modelo democrático atual, cara, é um bebê ainda, sabe? É claro que vai ter uma série de problemas e o pessoal fica focando nesses problemas ao invés de, sei lá, estudar, querer saber coisas muito mais perenes, né? Muito mais verdadeiras do que isso. isso aí, cara. Tipo, o mundo não foi sempre assim. Pois é, E pois nem é. será, né, cara? A gente tá num momento que talvez daqui a 30, 40, 50 anos a gente viva uma realidade totalmente diferente e principalmente, né, quando a gente não estiver mais aqui daqui a 100, 200 anos, vai ser outra história, né? Sim, pois é, totalmente, né, cara? E assim, eu lembro que, pra quem for ouvir depois isso, né? No começo desse ano de 2020, o Trump matou lá um general iraniano e ficou todo mundo, nossa, agora vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E, cara, não aconteceu nada, ninguém nem lembra desse caso. Tá todo mundo falando de Coronga, de Bolsonaro contra a STF. Daqui a 3 meses, ninguém vai lembrar de Bolsonaro contra a STF, sabe? Do Coronga podem até lembrar, porque realmente é um negócio que tá demorando mais. Mas ninguém, sabe, a gente se preocupa muito com as tretas atuais e tem até aquele livro do Sertilange que fala que pra gente não se prender às coisas atuais, assim, né? As novidades políticas, sociais. Cara, focar em aprender aquilo que importa, né? Isso aí, cara. O próprio Flávio, né, ele falou que, cara, esquece a política do dia, esquece jornal, esquece tudo e vai ler os clássicos. Né? Sim. E, cara, o pessoal fica repetindo, macaqueando aquela frase do Platão, né? De que, quem não se interessa pela política é dominado por ela. Só que esse mesmo Platão, no último livro que ele escreveu, que se chama As Leis, ele fala, cara, que ele não quer mais saber da política do dia, ele se interessa só pela filosofia política. Aí sim é interessante. Ou seja, Isso aí, né, cara? Além disso, você se interessar por política não quer dizer que você deve viver política 24 horas. Né? não, exatamente. Até, pô, quem estuda, sei lá, relações internacionais, beleza, tem que ver. Mas, cara, não precisa ficar neurótico com cada coisa, né? Isso aí é uma lição a se considerar sempre. E, cara. Isso aí, e, tipo Ah, assim, a gente nem tá dando uma de isentão, né? Não vou dar uma de isentão que eu vou falar agora, mas isso aí não importa para qual é a sua opinião política, né? Isso aí é para todo mundo. não, exatamente, né, cara? Eu acho que todo mundo aqui que me segue sabe que eu sou muito mais direita, muito mais, sei lá, Bolsonaro, conservador, do que de esquerda, né? Então, o pessoal, eu às vezes eu vejo as notícias cotidianas e eu fico tensionado a ficar assim, caraca, o Bolsonaro, o que ele vai fazer agora e tal? E às vezes fico torcendo, mas eu penso, pô, cara, sinceramente, eu tô igual uma manada indo pra lá, indo pra cá, então deixa isso pra lá, sabe? Isso aí, tipo, e já já ele vai sair, né? E ninguém Aí vai entra mais lembrar quem é. outro, ou ele fica mais um mandato, enfim, detalhes muito pequenos pra gente se preocupar agora, né? É. Enfim, cara, como é que você conheceu primeiro o Olavo e depois o Koff? Cara, eu acabei conhecendo o Olavo, vou até falar com um pouco de vergonha, né? Aham, Que eu vou falar agora, através do Nando Moura, né? aham. Mas, tipo assim, O Dando Boura. como tipo assim, como
é uma coisa que eu tento manter, né? Que, tipo assim, apesar de ter muitas coisas que eu não gosto no mundo do humor e que eu discordo e que, pô, acho até ridículo, né? Uhum. Pelo menos isso eu aprendi com ele de bom, né, cara? Apesar Sim, dele sim. não dele ter uns motivos obscuros, né, para poder. Eu acho que ele meio que usava o Olavo, mas eu conheci o Olavo através dele. Sim. Mas até então eu não sabia do trabalho do Olavo na filosofia, entendeu? Só desses pitacos, como eu falei anteriormente, da política. Sim. Aí, até que você, né, começou a fazer o COF, né? Uhum. E teve alguns anos atrás que você me mandou uma aula até, aí eu fui ouvir, só que eu fiquei perdidaço, porque, tipo assim, há poucos anos atrás eu era muito mais burro do que eu sou hoje, né? Aham. E eu não entendi nada, cara. Eu acho que foi até a aula do Eric Furman que você me mandou. É, Eu não lembro foi. exatamente. Foi. Então, fiquei perdidaço, não sabia quem era Eric Furman, não sabia nada. Até que eu comecei a ouvir o Flávio Morgan, o Guten Morgan, né, o podcast. Sim. E inicialmente eu fui também ficando perdido. Só que à medida que eu fui aprendendo, eu fui lendo, aquilo foi se tornando mais natural para mim. Hoje em dia eu ouço o Guten Morgen, tipo assim, dificuldade. Sabe? Sim. Até que, a partir daí, eu falei, pô, agora eu acho que tá na hora de eu começar a ouvir o Olavo. Aí foi que a sua Aí eu mente comecei. transcendeu. Tipo, você tem que ter como posso dizer, uma bagagem, né? Pra poder começar a fazer o pop. Aham. Não é qualquer um, né? Sim. E, cara, é engraçado porque eu também conheci o Olavo pela parte política primeiro, né? Naquela época de 20 centavos e tal. E aí eu lembro que eu sempre tive interesse em ir mais além, né? Na filosofia. E eu falei com um amigo meu, pô, cara, o que que você me recomenda de curso de filosofia? Isso, pô, sei lá, 2012. Aí ele, cara, faz o curso online de filosofia do Olavo. Aí, sei lá, eu não levei a sério, não sei por quê, porque eu já trabalhava, já poderia pagar até. Mas sei lá, se eu não queria usar a internet pra pagar, sei lá, eu era mongol. E, cara, eu penso, pô, imagina se eu começasse a acompanhar, né, naquela época. Pô, eu já ia ser um gênio, tá ligado? Verdade, né, cara? Se eu tivesse começado há uns 10 anos, né? Pois é, Ou pois é. então quando começou o coffee, né? Pois é, mas eu acho que assim, tudo tem um momento, né? Não dá pra ficar amargurando, até porque, sei lá, vai que eu entro quando era mais novo, que eu acho uma bosta e eu nunca mais dou uma chance, né? Então, é aquela coisa, né? Eu entrei quando tinha que entrar, faz parte, né? Cara, tem um amigo meu que ele quer aprender mais sobre filosofia e tal. Uhum, E, tipo assim, ele não gosta do Olavo, né, de primeira, por causa desses inúmeros preconceitos que eu falei lá no início, sim, mas ele ainda é uma pessoa que para te ouvir, sabe? sim, sim. Aí eu falando do Olavo para ele, e ele, tipo, ele quer aprender mais sobre filosofia. Só que ele ainda tem aquele pensamento de, não, academia, não sei o Aham, quê, e ele quer, tipo, entrar na faculdade de filosofia, sabe? Eu falei, cara, sim, tu não vai aprender nada lá, sim, sim. entendeu? É, Esquece isso. Eu espero que ele ouça o que eu tô falando agora aqui, se ele ouvir, ele vai saber que eu tô falando dele e mude de ideia, né? já, eu conheço ele ou não? Conhece, pô, o Rafael é o irmão do Paulo. Ah, tá, tá. Não, então, fala pra ele o que você aprende na faculdade de história que ele vai ficar estarrecido. Não, cara, eu já falei, tipo, tem as aulas lá de filosofia, né? Uhum, E eu já chamei ele pra vir comigo, só que a gente acabou não fazendo. entendi. Mas, cara, é praticamente uma parada infantil, né, perto do pop. Né? Não, pois é, cara, é engraçado porque assim, em 2018, acho que é 24 de maio de 2018, eu fiz uma meta e dentre essas metas, né, fiz várias metas, dentre elas era de que eu ia buscar fazer algum curso de filosofia, né? Aí eu não sabia se eu ia fazer uma pós, se eu ia fazer uma faculdade de filosofia ou se eu ia fazer o COF, né? Aí eu, cara, Uhum. aí eu tava vendo uns vídeos do Ítalo, né? Ítalo Marcilli, que também é aluno do Olavo. Aí eu, cara, pô, ele recomendou, né, o COF. Pô, deixa eu fazer, deixa eu ver como é que é isso aí. Pô, cara, graças a Deus eu falo hoje que eu entrei no COF não num curso formal de filosofia. Senão estaria ferrado, cara. Cara, essa questão das universidades é uma coisa que é tipo que todo mundo sabe e ninguém quer falar, sabe? Sim, Eu sim. mesmo fiz faculdade, né? E, tipo assim, eu via, cara, sério, isso aqui é
aquela transformação que ocorre na vida das pessoas, sério, que tipo, é aqui que o cara se transforma num gênio, etc, etc, que é uma imagem que as pessoas têm das faculdades, né? O cara que entra na faculdade pública, então, ele acha que, pô, né, não tem Leonardo da Vinci perto dele, né? Não, e o pior tipo, é o Leonardo que... da Vinci... Fala. O Leonardo da Vinci não fez o ERJ, né, cara? Então, pô... Não, e assim, o pessoal... Eu sempre falo, né, que quando eu fui fazer o Enem eu não passei e fui pra particular. E eu penso, cara, imagina se eu tivesse passado, cara, eu ia ser um esquerdista maluco, sabe? Ia ter feito história. Ainda bem que não passou, né, cara? E assim, não é nem o fato de fazer história, porque você e seu irmão Quinha fazem, mas o problema é, cara, fazer com 17 anos, sem cabeça nenhuma, né? E ser totalmente influenciado. Isso aí que é fogo. E assim, Cara, cortou tudo que tu falou agora. tá, depois eu edito, mas o que eu falei é que, tipo, o problema não seria eu fazer faculdade de história, o problema é que eu não tinha cabeça e que eu ia me sentir compelido a concordar com tudo que o professor falava, entendeu? E aí eu ia Mas aí, basicamente. mas aí, mas Fala. aí depende da sua resistência às pressões. Não, mas aí Porque, eu com por mais... 17 anos, cara, não sei, cara. Porque, tipo entendeu? assim, por mais que eu não tivesse cabeça, por exemplo, eu acho que eu jamais aceitaria certo tipo de coisa, entendeu? Ou Sim. concordaria. Eu acho, né? Cara, acho que naquela época eu realmente não ia conseguir, mas, por exemplo, em 2017 eu fiz faculdade de licenciatura, né? E, porra, os professores super marxistas, né? E assim, não vou nem dizer que foi ruim a faculdade, né? Quer dizer, eu fiz um ano a mais, né, pra pegar a licenciatura. Não é nem que foi ruim, é que, cara, podia ter sido muito mais, né? Mas Uhum. eu vi, assim, um cara que era super milico, super, porra, Bolsonaro e tal. Outro dia não, né? Sei lá, no começo do ano a gente vai falar alguma coisa no grupo, ele super militando a favor de Lula contra Bolsonaro. Eu, caraca, como assim? Maurício, cara. Foda-se. Já Pra expus quem é, poder, foda-se. pra poder atender aos desejos do grupo, né? Pra poder ser É. aceito no grupo. E, pô, o cara. Eu não ia falar o nome, eu já falei, mas, porra, ele não vai ouvir isso aqui. O Maurício, porra, mó, caraca, super direita. Tipo, é o que eu sempre falo, cara. Ele era mais do que eu. Ele, porra, era super de direita, igual um outro amigo meu que entrou na faculdade e virou esquerdista. Porra, super de direita, super isso, super aquilo. Aí vai ver um argumentozinho, aí se encaixa no grupo. É isso que dá. O pessoal que Cara, fica muito, muito focado nas questões do dia atual e nunca para investigar as coisas a fundo. cara, aí esse pessoal da faculdade pública, né? Da particular também é um pouco, né? Mas da pública é pior porque o cara fica se sentindo. Pô, eles, tipo assim, eles são positivistas, né? Porque eles ficam achando que tá na faculdade. Tipo assim, tudo se resume ao que dizem na faculdade, certo? Não, tem que ser um professor, tem que ser um doutor, um mestre, não sei o quê, um trabalho científico o tempo inteiro com esse papo de ciência. Só que, tipo, os próprios métodos lá, né? Científicos lá e tipo, do que os positivistas tanto adoram, que desmerece a faculdade onde eles estão. Se você for ver os rankings aí das faculdades internacionais, tipo a UFRJ, as principais do Brasil são todas um lixo. Sim. Então, pô, por que você que adora um título, uma titulação, um cargo, né, uma nota boa, caraca, você, tipo, não tá vendo, cara, tipo, eu tô tirando onda aqui que eu tô na UFRJ, mas a UFRJ não é lá essas coisas, né? Exatamente. E, cara, eu lembro que uma menina compartilhou um dia, né? Uma menina que é lá faz doutorado lá comigo. Pô, o FRJ é considerada a melhor universidade do Brasil. Sendo que, porra, as universidades do Brasil são tudo bosta, cara. Não vale muita coisa, né? Porra. Isso aí, tipo, pô, aí, cara, eu conheço várias AMPAs que são da faculdade pública. Tá? Exatamente. E, tipo assim, eu não tô dizendo aqui que você não deve fazer, que é horrível nem nada. Eu tô dizendo que o seu conhecimento não se limita de forma alguma à universidade. Então pode ter, gênios fora da universidade, pode ter gênios dentro da universidade. Desde que você não ache que, entrei na UFRJ, isso basta, agora eu sou um gênio. Sou melhor do que todo mundo. Exatamente.
E, cara, nas primeiras aulas do COF, o Olavo ele trata de tirar todas essas travas dos nossos olhos, né? De tirar todos os enganos a respeito da vida intelectual e os erros comuns que a gente acaba se metendo, né? Você sentiu isso? Isso aí já é mais na primeira aula, né, cara? Que ele já Sim, começa dando um histórico do ensino de filosofia nas universidades brasileiras, né? sim. E, basicamente, obviamente, ele explica de um jeito bem melhor e mais lindo, né, que a gente, mas é o que a Aham. gente estava falando ainda agora, né? E isso, cara, é uma das coisas que faz esses positivistas odiarem o Olavo, né? Sim, Porque sim, ele já, tipo, mete o pau na universidade o tempo inteiro, entendeu? sim. É engraçado porque o Olavo ele fala que hoje em dia o ensino da filosofia ele está no eixo acadêmico, né? Como se fosse só mais uma ciência. E o que ele quer é resgatar digamos assim, o eixo socrático, que seria Uhum. pegar a filosofia de Sócrates, que é o quê? O conhece a ti mesmo, e o de olhar a realidade e a partir da realidade você filosofar. E restaurar isso para a filosofia atual, né? E, cara, ele faz isso de forma magistral e falando até de outros filósofos que fizeram isso, né? Tipo Santo Agostinho, que fez a Confissão, e fala até de outros que fizeram totalmente o contrário, que ficaram caídos no auto-engano, né? Tipo Descartes, por exemplo. É. E, cara, é tipo uma linha, né? O Sócrates, Platão e Aristóteles, o Fögelin e o Olavo, né? Não sei se Aham, tem mais outros nesse meio, né? aham. Mas dos que eu conheço, né? É como se fosse um foi deixando um legado, né? Tem até. Eu diria que tem outros, assim, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. E da época até do Hegel, que foi o cara que inspirou o Marx. Teve o Schelling, acho que é assim que se fala, tem o Leibniz. Tem outros, assim, que ele diz, né, que olhavam a realidade e como que filosofando a partir dela, e outros que inventaram uma infinidade de mentiras para filosofar a partir das mentiras, né? Cara, porque, tipo assim, se filosofia você interpretar com a razão, a realidade com a razão e trazer como posso dizer, você conseguir transmitir, né, aquilo que você retirou da realidade, como é que você vai fazer isso se você não consegue conhecer a realidade, né? Ver a Sim, realidade? sim, exatamente. E aí ele propõe um exercício muito interessante que é o da literatura, né, cara? Tu pode explicar mais aí pro pessoal do que isso se trata? Então, por quê? Vou explicar. Porque para você conhecer a realidade, você tem que ter a experiência. Segundo o Olavo, o pensamento do Olavo, você conhece a realidade através das experiências. Porém, a vida de todas as pessoas, mesmo o cara que hoje em dia, né? Isso hoje, né? Porque antigamente era outra realidade, mas hoje o cara que tem dinheiro para ter todas as experiências que ele quer. E a vida dele é limitada, obviamente, pelo tempo e por inúmeros fatores. Então, através da literatura, você consegue, através dos personagens, né, daquelas histórias, viver as experiências que você jamais viveria. E ele recomenda a leitura dos clássicos para que você consiga, que os clássicos eles englobam, né, muitas Uhum. dessas experiências. Inclusive, tem uma dessas aulas que, agora não lembro se foi o Flávio ou foi ele que disse, que tem um autor que diz que na Bíblia tem tipo um livro com o maior número de experiências que você pode absorver, né? Uhum. E a partir dessa realidade dos personagens, você vai adquirindo experiências para a sua vida, mas você tem que, quando você lê, ou até filmes, né, que ele recomenda, você tem que, tipo assim, se colocar no lugar daquele personagem e viver aquilo mesmo. Sim, sim. Aí você, por exemplo, uma situação em que, sei lá, alguém mata uma pessoa que você gosta na sua frente. Porra, eu espero que eu nunca viva isso e que nenhuma das pessoas que eu conheço, né, tenha que passar por isso. Ou que ninguém tenha que passar por isso, na verdade. Uhum. Mas é uma situação que, já que você nunca estará, você tem que conhecer de alguma outra forma. Sim. E nisso você pode pensar nas mais variadas situações que você vai vendo nos filmes e nos livros, etc.
Sim, É isso. e até assim, ele fala, né, que a grande literatura, boa literatura, é uma forma de você ver essas histórias porque são histórias feitas, pelo menos os grandes nomes assim da literatura, por pessoas que olharam para a realidade de forma muito precisa, né? Então, o Shakespeare, é claro que assim, ninguém hoje em dia é um príncipe de um reino que se apaixona pela princesa de outro, mas a partir dali você vê vários elementos de paixão, de inveja, de ciúmes que você pensa, cara, eu já agi de uma forma similar na minha vida, e você começa a pensar várias coisas, né? E e esse olhar, cara, você começa a ter, se você, né, seguir direito da forma que ele fala, você começa a ter isso em tudo que você faz. Até isso ajuda você a aproveitar até melhor, tipo assim, entretenimento, por exemplo, ver um filme, sabe? Sim, sim, Fica até mais importante, né? sim. Obviamente não é filme besterol que ali você não vai conseguir pegar nenhuma experiência da realidade, né? Aham. Mas você aprende muitas coisas, né? Sim, sim. E, cara, é engraçado porque com esse eixo já meio que despertado, assim, pelo Olavo, eu tava lendo um mangá chamado Orange, já ouviu falar? Não. É um mangá de drama, que fala de amizade, romance, enfim, é simples, né? Não é nada demais. E, cara, eu tava vendo umas situações do mangá e, cara, mesmo um mangá simples, né? Uma historinha, cara, me fez ter várias reflexões sobre aquilo. E eu pensei, cara, se eu não tivesse feito essas primeiras aulas do COF, eu não teria me atentado às experiências humanas que aquilo traz, né? E assim, às vezes, uma coisa que eu leio num livro, num mangá ou vejo num filme, pode não ter acontecido comigo, mas pode ter acontecido algo similar comigo ou com alguém. E eu pensar, caramba, se eles tivessem feito isso, poderiam ter evitado esse problema. Ou, se eu tivesse feito isso, poderia ter evitado. Então, realmente Isso aí. te dá muito mais noção de aproveitar essas experiências, né? Cara, pegando tipo, esse gancho aí de mangá e anime, pô, o próprio Eva, que a gente fez o vídeo, eu falo muita coisa lá que eu passei a pensar depois do POF. Sim, sim, é. E, Fala. e tem um anime também que eu até escrevi no meu blog, o Inuyashiki, que eu conheço pessoas que vivem numa situação parecida com o personagem, sabe? Sim, sim. De E que, num que... livro, pô, a gente vai fazer futuramente um podcast sobre o James Cleveland, né? Sim, sim. Que, cara, tipo, ele escreve sobre vários países da Ásia, né? E aquela situação do choque de culturas, sabe? Do ocidental com o oriental. Aham. Isso é algo que, pô, hoje em dia, com o mundo globalizado, dificilmente você vai ter, né? Só se você for mais, assim, para um interior ou para um país mais fechado. Sim, sim. Mas uma coisa, por exemplo, que me intriga muito, cara, como foi quando os portugueses tiveram o primeiro contato com os índios? O que eles pensaram? Como você vai conseguir adquirir essa experiência? Só através da leitura. Sim, sim. E não tem outra forma, né, nesses casos. É leitura e filme, sei lá, série. É isso aí. E tinha alguma outra lição assim? Sim. Tem livros que são focados nos personagens, né? Então, geralmente, por exemplo, os livros do Dostoiévski são assim, tipo, os Irmãos Karamazov, o Crime e Castigo. E, cara, esses livros, eles acompanham detalhadamente o pensamento de cada personagem, sabe? Então você aprende muito da alma humana lendo esses livros. Então, cara, fica a recomendação, ler boa literatura ajuda muito, né, cara? Cara, eu não vou lembrar agora qual é o livro, mas o Olavo fala em uma das aulas que tem um autor aí que ele descreve aquele momento em que você tá meio dormindo, meio acordado, sabe? Aham. Quando você tá quase dormindo, que você começa a pensar algumas besteiras. Aham, sim, sim. Tipo assim, é tão difícil que eu não sei explicar com palavras sobre isso, mas é um momento da vida que é isso, que ninguém consegue explicar. E ele disse que esse cara explica. Agora eu não ia lembrar o nome do livro, mas eu Sim, queria sim. ler, cara. Não, e é aquilo, né? Às vezes a gente sabe daquilo, às vezes a gente tem aquela experiência. Então, às vezes a gente sabe, mas não sabe que sabe, entendeu? Isso aí. E aí... Sabe por quê? Porque o Olavo até coloca isso em palavras, que o mundo das percepções é muito maior que o mundo do conhecimento. Exatamente. Entendeu? Então, esse negócio de que
às vezes você sabe uma coisa, mas não sabe explicar ou não sabe muito dizer. Isso é real, né, cara? Porque essa. Até a gente conseguir explicar o que a gente está percebendo, já é um nível superior de conhecimento, né? De conhecimento e de linguagem, né, cara? Exatamente, porque isso aí ele fala também, muitas vezes a gente não tem a linguagem necessária para conseguir falar uma afirmação, né? Descrever alguma coisa. Cara, E e essa limitação da linguagem é uma coisa que, tipo assim, muitas coisas que eu aprendi muito com o Olavo. Mas eu acho que a maioria das coisas eram coisas que eu já sabia, que eu já tinha tido a percepção, mas não conseguia entender dentro de mim e muito menos falar sobre, sim, sabe? tem até aquele livro, 1984, que diz que. Isso que eu ia falar agora, Ah, pô. que diz. Fala aí então. Então, que essa questão da linguagem eu aprendi no 1984, de ouvir o Olavo, né? Uhum. Que o que a gente pensa está sempre limitado à nossa linguagem. Por exemplo, você consegue pensar em algo que você não consegue falar? Porque eu, pelo menos, penso falando comigo mesmo. Né? Uhum, exatamente. Você pensa assim, em português, ou quando tá, às vezes eu até, né, depois que eu aprendi inglês, eu tento pensar em inglês para poder treinar, mas você está sempre pensando na linguagem, né? Então, como você vai pensar sobre uma palavra que você não conhece, por exemplo? Não tem como. A gente até vê isso, né, que a gente dá nas nossas aulas, né? Você já falou no podcast que você dá aula? Já, né? Já. Então, que nós temos alguns alunos que têm problema de surdez, né? E a gente vê essa dificuldade neles, né? Da limitação da linguagem. Sim, exatamente. E no 1984, para ter um controle do governo sobre as pessoas, eles estão criando um novo dicionário que limita muito e exclui várias palavras para que a pessoa fique pensando basicamente só o que o governo aprova, né? Sim. E exatamente. O pessoal fala, por que tem que ter uma gramática normativa? Porque se não tiver norma, cada um vai se comunicar nos seus termos e ninguém vai se entender e ninguém vai entender nada, né? As pessoas não percebem. Isso aí. E aí, até. Na verdade, eu ia comentar outra coisa sobre 1984. Porque ele diz que os melhores livros são aqueles que nos ensinam lições que nós já sabíamos. Ou seja, eles fazem vir à tona pensamentos que a gente já tinha, mas não sabia descrever. Isso aí. Então é Pô, cara, exatamente. agora essa aí foi boa, hein? Pô, se ligou, né? Que é o filósofo, pô. Uhum. Eu tinha alguma coisa para falar também de linguagem. Ah, sim. Esse nosso aluno, né, que ele é quase surdo, ele começou tendo aula de matemática só, né, comigo. E aí ele não conseguia entender um certo detalhe, que era as equações com duas variáveis, tipo x mais y igual a 8 e tal. E aí, beleza. Aí o João, né, começou a dar aula de português. E, tipo, 2 semanas depois, uma depois disso, eu fui tentar ensinar esse conteúdo de novo. E ele conseguiu. Aí ele me falou, era o português que eu não entendia. Aí eu, porra, então, exatamente, a linguagem ajuda a pessoa a entender melhor as coisas. E é até por isso que a educação antiga começava, né, no Trivium, começava pela gramática, né, cara? Cara, a linguagem é libertadora, né? E as pessoas não pensam sobre isso. Pois é. E isso é mais uma prova como posso dizer, da falha do nosso sistema de educação, né? Porque o português não é ensinado dessa forma. Sim. Ninguém tem esse pensamento sobre a linguagem, né? Sim, pois é, cara, pois é. A gente tem essa E rapidinho, percepção. isso até quando você vai aprender outras línguas, cara, eu tenho, né, porque eu aprendi inglês, né? Agora eu tô tentando aprender japonês, mas estou muito nisso ainda. Uhum. Mas você tem algumas palavras que são sentidos que não existiam para você antes e que só tem em outra língua, né? Exatamente, né, cara? Eu tive muita dificuldade quando eu estava lendo uma coleção de história da filosofia. Aí falava ato, potência, sujeito cognoscente, sei lá o que, incognoscível. Que merda é essa? Aí eu tive que ficar procurando, né, em dicionário, na internet. E aí, quando eu me adaptei aos termos, aí eu consegui entender melhor. Porque, tipo, realmente as pessoas às vezes pegam livros difíceis ou tentam entender algo difícil, mas e se forçam aquilo, mas não pensam que realmente elas têm que melhorar a linguagem primeiro, né?
É isso aí. E, cara, vamos lá pra agora a pergunta final. Meio que a gente acabou já falando de algumas coisas assim, mas queria que você desse 3 lições que você aprendeu no COF. 3, assim, que você acha que são importantes de falar. Tá. A primeira que é importante aí para todo mundo que fica de tretinha na internet, né? Uhum. Reserve o direito de não dar opinião. Sim. Essa é importantíssima, que as pessoas, muitas pessoas que, né, têm preconceito com o Olavo acham que o Olavo, tipo assim, ele não sabe de nada e sai falando, mas na verdade é o contrário, ele justamente diz para que ele faz isso e para os alunos fazerem isso, de que você não fala do que você não sabe. Uhum. Porque a opinião, quando você dá uma opinião, é uma parada pensada, planejada até, você estudou um pouco para você formar uma opinião. Se você não sabe de nada, cara, ele usa até exatamente essa palavra, é um peido mental que você dá, entendeu? Não, é a mesma coisa que nada. E assim, o pessoal fala, temos que respeitar todas as opiniões. E, cara, eu digo que eu sou totalmente contrário a isso, né? Eu acho que a gente não tem que respeitar todas as opiniões. Eu acho que, assim, porra, um cara que estudou por 10 anos um assunto e a gente considerar de mesmo valor essa opinião do que a opinião de alguém que leu 2 chamadas de notícia e já quer opinar, pô, não tem nem como, né? Isso aí, ou que não leu nada, né, cara? Pois é, e já quer dar uma de influencer, né? Essa parada de respeitar a opinião já é um gancho já para a segunda lição. Que é a segunda aula, que é sobre o fundamentalismo, sobre os fundamentalistas. Sim, sim. Que, na visão do Olavo, são pessoas que têm a paixão delas não é pelo conhecimento nem pelo significado, e sim pela palavra. Hoje em dia, cara, tipo, isso aí tá tá em alta, o fundamentalismo tá em alta. Sim. Esse negócio que você falou de respeitar a opinião é um exemplo. Todo mundo fala isso, para dar uma dizentão de gostosão de cara bonitinho que respeita os outros, né? Mas o que isso quer dizer, respeitar a opinião? Você sabe o que isso quer dizer? Exatamente, né, cara? As pessoas não param para pensar o que isso significa de fato. Cortou de novo. Tá me ouvindo? Tô. Alô? Alô? Voltou? Voltou. Já, marco aqui. E as pessoas não entendem o que é esse negócio de respeitar a opinião. Nunca pararam para pensar, né? Não, cara, porque não tem sentido. A opinião não é como posso dizer, uma pessoa ou até uma entidade ou algum tipo de existência para você respeitar. Não, ela não é passível de respeito ou não. Uhum. Você pode concordar ou discordar. Agora, respeitar é o que o Olavo sempre fala. Você respeita o direito da pessoa a ter a sua opinião. Isso é uma coisa. Uhum. Você pode ser contra o direito da pessoa a ter opinião. Isso é uma coisa totalmente diferente. Agora, você respeitar o que ela tá falando, não. Ou você acha errado, você acha certo, acha uma bosta, acha maneiro e acabou. Sim. Mas as pessoas vivem usando é tipo um gatilho, né? Sim. O cara tá discutindo, ele... Não, respeite sua opinião. Exatamente. Só pra dar uma de bonitinho, né? Isso é fundamentalismo. É que nem, por exemplo, hoje, a palavra democracia. Nego usa democracia pra tudo. Sim. Exatamente. O cara usa democracia para liberdade de expressão, como se fosse a mesma coisa. Usa democracia como o direito do cara ter uma opinião. Os caras usam democracia até para coisas contra a democracia, né? Sim, sim. Porque a democracia, por exemplo, é o poder é um sistema de governo baseado no poder da maioria, né? E ponto final. Sim. Então, se você tá numa... Como posso dizer? O cara, sei lá, tá protestando. Sim, o Quinha falou. Quinha é meu irmão, né? Uhum. Que tava passando na televisão, sei lá, uma novela aí, uma dessas coisas, dessas bostas, né? Aí tinha um monte de gente apitando, numa escola, apitando mesmo, com apito, né? Uhum. Aí o cara lá, o professor, não sei, ficou de saco cheio e mandou todo mundo parar. Aí veio a mulher, como assim você manda parar um ato democrático? Que democrático, cara? Isso não tem nada a ver com democracia. Sim, sim. Tipo assim, é só o fundamentalismo, é só o gatilho da palavra, porque a pessoa fala democracia,
aí todo mundo fica assim, não, nunca posso ser contra a democracia. Então, Sim, a sim. pessoa faz qualquer coisa e bota aquela máscara, né, usa a palavra democracia, que traz como posso dizer, traz uma autoridade, né, para a pessoa que está em nome da democracia. Tanto que o cara, tipo, hoje em dia tu vê aí nessas manifestações que tiveram, deu quebrando tudo em nome da democracia, né? Sim, sim. Não, e, por exemplo, se fossem democráticos mesmo, é, quando o Bolsonaro foi eleito, né, com aquela quantidade de votos, eles não poderiam falar nada, né? Porque é a vontade da maioria, então eles não podem falar nada, não poderiam nem argumentar, né? Isso aí, cara. E essas pessoas que. Eu já falo logo, eu não sou um cara que acha que a democracia é o destino último da humanidade. Eu não Aham, acho. aham. O próprio. Agora que foi o Platão, né, que dizia que a democracia era um passo para a tirania. Sim, sim. Então, por quê? Cara, como o poder da maioria, tipo assim, cara, se a maioria decidir que, por exemplo, as pessoas não podem mais ter liberdade de expressão, isso é democrático. Sim, Se a maioria exatamente. decidir, se a maioria decidir que deve existir escravidão, isso é democrático, e etc, etc. Se a maioria decidir que não deve ter mais eleição, isso é democrático. E isso não faz E, sentido, né? mas por causa do fundamentalismo, isso, as pessoas não pensam, né? Só falam democracia, democracia, democracia e não pensam. Exatamente. Não, e é isso mesmo, né? Eu tava vendo, cara, até num anime, o cara falando, e se 51% da população decidir que quer instaurar uma ditadura? Vai ser uma ditadura democrática, sabe? Vai ser Então, democrático, né? então Cara, são inclusive dilemas, né, cara, que as pessoas nem nunca se perguntaram. no podcast lá da, do Flávio, acho que é sobre a Revolução Russa, que ele diz como era mais ou menos a vida lá na União Soviética, ele dizia, cara, que apesar do que agora a gente já sabe, né, o que é democracia, mas quando a pessoa só pensa em democracia como um gatilho mental, Aham. a União Soviética era um país muito democrático, sabe qual é? Sim, Porque, por exemplo, para você fazer uma obra na rua, tem um buraco na calçada, tinha que chamar a comunidade inteira para votar aquela parada, entendeu? aham. E, tipo, o país não anda e, entra em burocracia. Cara, é muitos problemas, entendeu? Sim, No final das contas, as pessoas falam de democracia pelo amor à palavra e não pelo significado. Muitas vezes nem sabe o significado, né? E isso é o que a gente vê mais comum. Por exemplo, não só democracia, mas hoje fascismo é qualquer coisa. Qualquer coisa é fascismo hoje. o que as pessoas discordam é fascismo, né? Qualquer coisa é fascismo. As pessoas nunca tiveram a mínima curiosidade de, sei lá, ler 2 minutos na Wikipédia só para ter uma noçãozinha, sabe? Inclusive, os antifascistas parecem muito mais os fascistas de antigamente, né? Pode crer, né, cara? Pois é. Não, E deixa eu só. tipo assim, as pessoas. Fala. Não, fala aí. Não, eu ia só abrir um parêntese, mas é melhor você falar que depois eu falo. Tipo assim, as pessoas acham que, mesmo que o cara seja um cara truculento, um cara meio intolerante, cara, ainda assim isso não basta pra ser fascista, né? Fascismo é um modelo um sistema de governo, de política, ideologia, envolve muitas coisas para você poder chamar uma pessoa de fascista. Exatamente. E aí o pessoal usa esses termos, nazista, fascista, mas se você pensar no comunista, que o pessoal chama, tem gente até meio que se orgulha de receber esse termo, esse nome, sendo que o comunismo matou muito mais do que o fascismo, né, cara? E essa é outra parada que eu não entendo, né? Pois não, é. cara, o nazista é pior ainda. Porque o nazista, ele, tipo assim, ele acredita na superioridade da raça ariana, né? Sim. Então, como que, sei lá, um brasileiro vai ser nazista? Impossível. Pois é. Ele quer que os alemães reinem sobre o mundo inteiro, os germânicos reinem sobre o mundo inteiro. Não quer, então é nazista. Pois é, exatamente, cara, exatamente. E até, assim, eu tenho um Instagram pessoal, né, que eu sigo pessoas ali de convívio que eu já tive, mas eu praticamente não uso. E aí eu fui usar uma vez e tinha uma menina que estudou comigo há muito tempo falando: gente, eu quero formar um grupo para debater assuntos polêmicos, sendo que ela é mó esquerdista, né? E eu pensando, cara, a primeira vez que alguém soltasse qualquer termozinho que deixasse alguém engatilhado,
Cara, ia acabar o grupo na hora, porque esse pessoal não consegue debater ideias sem botar tudo na caixinha de fascismo, de lugar de fala, de, de, de extrema direita, e nunca ia pra frente essa discussão. Isso aí, porque a mente dele está presa a fundamentalismo, né? Só os Exatamente. gatilhos, né? As palavras que despertam emoções, né? Pois é, eu tô até lendo um livro que fala de gatilhos mentais, né? Só que é para marketing. E você vê como é que a mídia acaba usando esses gatilhos. Porra, é muito curioso, cara, é bizarro. Cara, nesses tempos agora que a gente está vivendo aí do corona, né? Uhum, O fundamentalismo tá rolando solto por causa de quarentena, lockdown, aham, como é distanciamento social. Todo mundo usa todos esses termos para a mesma coisa, ninguém sabe o que significa, né? Aí vem os especialistas, a ciência. Vou dar um exemplo aqui, cara, que, na moral, eu perdi 100 dias de vida quando eu vi. ah, Tava no Bem Amigos, o presidente do Flamengo, e ele... O Bem Amigos é um programa da Globo, né, do Sport TV, sabe qual é? Né? aham. É, eu já ouvi falar, né? Então, aí o Galvão tava lá discutindo que o Flamengo quer... vou dar só uma contextualizada rápida. O Flamengo quer voltar a jogar logo e tá todo mundo contra por causa da situação do coronavírus, né? Aham, Principalmente a Globo. aham. Aí, o presidente do Flamengo mandou uma carta para os sócios, falando inúmeras coisas, né? Aí Sim. o Galvão foi ler essa carta lá no programa e falou: presidente do Flamengo, eu queria saber por que faltaram as palavras ciência e saúde na sua carta. Sabe qual é? Ah, Olha só, para você ver como o cara tem amor às palavras. Né? sim, Então, se ele colocasse essas palavras na carta, tava tudo bem. Não importa mais o que acontece. Se o cara chegar lá e falar, não, de acordo com a ciência, nós queremos preservar a saúde, para ele tá tudo bem. Não importa as ações, não importa o que ele está fazendo. E eu não sim. estou dizendo, nem se eu estou contra ou a favor do Flamengo nesse caso. O que eu estou dizendo é o pensamento do Galvão, né, e das pessoas, a maioria dos brasileiros, que está sempre preso às palavras. Sim, sim. Cara, é incrível como as pessoas valorizam mais como eu posso dizer, a embalagem do presente, né, que é a palavra, do que o presente em si, que é o significado, né? É isso aí. É bizarro, bizarro. E aí, a terceira lição? A terceira lição, pô, falei tanto dessa que eu esqueci a terceira. Mas eu posso falar, por exemplo, você não ceder, a gente falou no nosso podcast, né, que foi o grande sucesso, né, do canal, né, Uhum, de você não ceder às pressões externas. sim. Que Que. você acaba... Fala, A fala, gente deu fala. vários exemplos aqui, né, de pessoas que, para ser aceitas por um grupo, um grupo que não vale nada, de pessoas que vão sair da sua vida rápido, a pessoa muda os seus valores mais íntimos, né? Aham, Ou para ser legal no emprego, que pô, é uma coisa que você vai arrumar aqui, daqui a pouco você sai, e etc. As pessoas acabam fazendo muitas coisas que elas não querem e acabam mudando a si mesmo sem nem querer, né? Sem nem perceber. Quando a pessoa cai em si, a vida dela já passou e pode até ser tarde demais para ela exercer a vocação dela, né? Porque sim. ela passou a vida inteira cedendo ao que os outros queriam, ou os outros, ou ao trabalho, ou à escola, etc, etc, e deixou o que ela queria mesmo de lado. E cara, eu tava vendo até uma aula do Padre Paulo Ricardo e ele falando, né, que um menino, ele contando um caso, um menino foi fazer faculdade de filosofia, de economia, aí a professora era marxista. Aí ele falou, professora, ó, tem esse livro aqui que fala que o socialismo ele é insustentável. Aí deu uns materiais para a professora. Aí passado um tempo ele voltou para a professora e falou, aí professora, você viu? O que você achou? Ela falou, pô, eu li, realmente é verdade, eu concordo com você. Mas eu não posso admitir isso publicamente porque a minha dissertação de mestrado era marxista, a minha tese é marxista, eu dou aula de marxismo, então eu não posso falar publicamente que eu acredito nisso. Ou seja, olha o nível que a pessoa chega, cara, para defender as pressões, né? Para se defender das pressões. João? Caiu? Não, não. É isso aí mesmo, né, cara? E principalmente na mídia aí, você vê muitas pessoas assim, né, cara? Pois é. Até nesse
pegando bem amigos de novo, né? Teve como exemplo, tem o Caio Ribeiro, que é um comentarista de futebol, que ele é um cara que, como posso dizer, que ele nunca se envolve em polêmicas, entendeu? Aí Sim. teve uma declaração do Raí, né, que é um dirigente de São Paulo, falando sobre política, e ele disse que o Raí, ele achava que o Raí, como dirigente de futebol, não deveria falar de política. Só isso que ele disse. Uhum. Aí no programa, né, como todos os participantes lá do programa eram contra ele, o nego escorraçou ele no programa, né? Depois vocês podem procurar aí no YouTube, sabe? Sim. E ele, tipo assim, até tentou se defender um pouco, mas depois ficou lá caladinho. Com certeza deram uma chamada nele e, tipo, ele não vai mais falar nada que vá contra o grupo ali que ele pertence, né? O emprego. Uhum. Cara, isso, principalmente uma pessoa que é pobre, que depende daquele emprego, né? Ganha, sei lá, R$1.000, 2.000, né? Até 3.000. Tipo assim, sustenta a sua vida com base naquele emprego. Você realmente, você vai, né? Você vai aceitar muita coisa porque tem algo, tipo, a sua família é muito mais importante do que uma pequena discussão, né? Sim, sim. Mas, pessoas ricas, sabe? Pessoas que, tipo, já têm a vida resolvida, por que o cara se submete a isso, entendeu? Não, pois é, cara. E agora pensa, se eles falaram, eu lembro, você me falou isso, né, que o pessoal, não, tem que dar opinião sim, tem que opinar. E agora, vamos supor, e se ele opinasse a favor do que o Bolsonaro estava falando, cara? Será que eles iam falar isso mesmo pra ele? Que ele tinha que opinar sobre o que quer que fosse? Não iam falar que ele era ridículo, caraca, entendeu? Exatamente. Mas essa discussão também é repleta de fundamentalismo, entendeu? Sim. O cara fala, não, porque as pessoas têm que ter liberdade de expressão, tem que falar o que quer, mas você não pode falar que o cara não pode falar que o cara não pode falar o que ele quer, entendeu? Então Exatamente. é sempre na contradição, cara. Tipo assim, cara, ou você acha que as pessoas podem falar o que ela quer, ou você acha que não, sabe? Sim. Aí o cara mete democracia. Tipo assim, os caras estão discutindo, né? Isso aí tu vê direto na televisão. Os caras estão discutindo, pá. Aí, pra manter aquele clima, né, de respeito, não, aqui é um ambiente democrático. Cada um pode falar o que quiser. Cara, isso não é democracia, não tem nada a ver com democracia. Sim, exatamente. Não, cara... Fala. Se eles estivessem sendo democráticos, eles iam votar ali e iam decidir que não pode falar. Isso é democracia. Exatamente. Não, e assim, o pessoal até fala uma coisa nítida, assim. Ah, não, cada um tem a sua verdade. Eu tenho uma verdade, você tem outra, mas cada um tem a sua. Cara, isso é a maior bosta que alguém pode falar, porque, se eu chegar, der o tiro na cabeça de alguém e alguém falar, não, ele não deu tiro, essa é a minha verdade. Tu vai aceitar? Óbvio que não. Só que o que as pessoas não percebem? Elas não percebem que quando elas falam isso, elas estão falando de valores. Cada um tem os seus valores. Então alguém prioriza uma coisa, alguém prioriza a outra. Beleza. Só que as pessoas falam isso e passam a realmente acreditar que não existe verdade, cara. Isso é bizarro. Isso aí, porque o fundamentalismo ele chega a níveis tão críticos que a pessoa passa a enxergar a realidade de forma diferente por causa da linguagem. Exatamente. Cara, ouçam, essa é a aula 2 do curso online de filosofia, sobre os fundamentalistas. Não, é a 2 não, é a 3. Cara, na verdade, a recomendação que eu daria é façam o curso e vejam tudo logo, né? Isso aí, vejam tudo, mas quem não for ver essa pelo menos que vocês vão começar a perceber como as pessoas agem. Sim. E, cara, se você tiver um pouquinho mais de tempo, pelo menos assista da aula 1 até a aula 4. Tá? Ali tá bom já. Tu já vai ser mais inteligente que 90% das pessoas e já tá de boa, sabe? Verdade. Isso aí. Isso aí. Cara, tem alguma mensagem final que tu queira dar aí pro pessoal? A gente já meio que deu, né? Recomendando, mas alguma última mensagem aí antes da gente acabar? De novo eu vou reforçar que o Olavo é muito mais do que alguns vídeos que ele faz aí bolado, reclamando, ou alguns posts que ele faz no Facebook meio nada a ver, é muito mais do que isso. Ele fala de assuntos mesmo que vão tocar no seu coração, né? Que vão fazer você enxergar a vida de uma forma diferente, muito além de política, muito além de história ou de qualquer coisa que as pessoas que não conhecem possam imaginar, né? Sim, exatamente. O pessoal acha que é filosofia, que é uma coisa
distante, mas ele fala da realidade, né? É, isso aí. É a realidade. Exatamente, exatamente. Pô, valeu, cara. Gostei pra caraca do episódio. Eu acho que se a pessoa assistir esse episódio e não decidir fazer o coffee, eu acho que não tem nem como insistir mais, né? Tomara, né? Pois Espero é, pois é. que pelo menos ouçam o que a gente tenha para falar e não, quando vejam que é do Olavo, já. Ah, não vou ouvir. Exatamente, exatamente. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Links na descrição, vão lá, YouTube, Spotify e tudo mais. E até a próxima. Valeu, João, valeu, pessoal. Fala, fala, fala. Peraí. Se inscrevam no nosso outro canal de podcasts da Sociedade. Isso aí, eu vou deixar na descrição. Podcast A Sociedade fala de filme, anime, jogo, essas coisas. Valeu, galera. Isso aí, é o canal que mais cresce no Brasil. É o segundo depois do Rodrigo Baltar. É. Já é. Valeu. Valeu.